Prezados, reiniciada a gravação aí, depois desse pequeno problema aí de sistêmico, a gente estava no processo de relatoria da conselheira Débora, processo do contribuinte Alcino Pisani. A conselheira havia declarado seu voto, após a leitura do seu voto, declarado a sua conclusão de negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Rodrigo pediu um tempinho para dar uma olhada na questão relacionada a uma conta mantida em conjunto e agora a gente está de volta. Rodrigo, alguma consideração adicional ou algum outro conselheiro, alguma outra consideração para a gente passar o voto? Presidente, eu estava dando uma olhada, talvez seja, já que a fiscalização tinha conhecimento dessa conta conjunta desde o lançamento, talvez fosse prudente mostrar que, como o contribuinte fala que é tudo movimentação por titular, né, não sei se ele foi intimado, o titular foi intimado para comprovar a origem. Né, e aí a gente tem súmula do CAF dizendo que ele tem que ser intimado antes da data de lavratura do auto de infração, né, do lançamento, para comprovar isso. Se não teve essa intimação, então seria por bem cancelar esses valores. Mas a gente levantaria essa questão de ofício? Você acha que isso é uma questão a ser levantada de ofício? Porque eu não vi questionamento do contribuinte de nulidade por falta de intimação do cotitular. Ou houve, Débora? Eu não lembro. Não houve, presidente. Inclusive, tem outras contas que também têm cotitularidade. Daí, estou vendo aqui no relatório, até foi tributado 50%. Tem uma outra conta aqui que tem cotitularidade com uma outra pessoa, mas ele não questionou a questão da nulidade. Entendi. Entendeu, Rodrigo? Não sei se está suficiente. Alguém quer fazer alguma consideração sobre isso ou qualquer outro tema relacionado ao processo? Ok. Então, como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Nesse caso eu acompanho também, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho. O colegiado acorda por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 156. Processo 157, relatoria do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Bom, pessoal, eu vou tentar ser o mais breve, tá? O acórdão ficou um pouco extenso, mas a matéria, como todos sabem, é simples, tá? Não demanda maiores esclarecimentos ou complexidades, enfim. Questão de apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não comprovada, relativo ao ano calendário 2002, e aí, conforme se pode verificar da descrição dos fatos constantes do auto de infração de folhas tais, a autoridade autuante dispôs que o ora recorrente havia informado em sua declaração de ajuste que auferiu rendimentos tributáveis pagos por pessoa jurídica no montante de 12 mil e rendimentos isentos e não tributáveis no valor de 34.173 mil. Todavia, a partir de registros armazenados nos bancos de dados da Receita, constatou-se que o recorrente, naquele período, havia realizado movimentações financeiras cujo total ultrapassou expressivamente o somatório que havia sido declarado. E aí, através do termo de início de ação fiscal de folhas 8 a 9, o ora recorrente foi intimado a prestar esclarecimentos acerca da finalidade da transferência financeira internacional realizada a partir da conta SB Financial, administrada pelo Bakersfield Service Corporation. Considerando que os documentos tais quais solicitados no termo de início não haviam sido entregues, a autoridade fiscal entendeu por expedir requisições de informações sobre movimentações financeiras aos bancos Real e o Banco do Brasil, tá? Solicitando-lhes que apresentassem extratos de aplicações financeiras de poupança e extratos de movimentações de banco de conta corrente realizados pelo ora recorrente no período de 1 de 2002 a 31 de 2002. Posteriormente, eu vou dando sequência aqui,
a parte do relatório ficou um pouco extensa, mas aí no final de tudo, depois das respostas das respectivas instituições financeiras, bem como a partir das respostas do próprio contribuinte, né, a autoridade fiscal, de acordo com a autoridade fiscal, as movimentações financeiras realizadas pela hora recorrente, em valores um tanto superiores aos valores dos rendimentos que haviam sido informados na respectiva declaração de ajuste, foram considerados como uma omissão de rendimento caracterizada por valores creditados em contas de depósitos, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação ampla, a origem dos recursos. E aí lavrou o auto. Eu coloquei aqui uma planilha, né, de todos os depósitos que foram considerados na autuação. Então, a consideração se deu com base na legislação, né, de forma individualizada, tá? Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça impugnatória e a DRJ, de acordo com a acórdão de folhas tais, entendeu por julgar a impugnação improcedente, sendo que, de acordo com a autoridade judicante de primeira instância, a hora recorrente acabou reconhecendo que os valores de tanto depositados no decorrer do ano de 2002, na conta X, constituíam rendimentos não declarados e, portanto, dada a ausência de litígio em razão do caráter incontroverso dessa matéria, o valor de 5.775, a título de RPF, deveria ser apartado para que fosse cobrado imediatamente. E aí os autos, né, a DRJ, no caso, julgou o lançamento improcedente, mantendo-se a discussão sobre o valor restante de 372.161, tá? Agora eu vou dando sequência aqui, já vou adentrando as minhas razões de voto. O contribuinte elenca basicamente 3 razões, e aí ele sai destrinchando toda a linha de defesa com base nos parágrafos do artigo 42 da 943096, tá? A primeira alegação, decadência. A segunda, que os depósitos bancários pertencem a terceiro e, portanto, não pode ser considerada renda, e a disponibilidade em espécie existente em 31/12/2001, tá? Em relação à primeira alegação de decadência, eu estou aqui aplicando a súmula 38, e aí, de acordo com a súmula 38 do CARF, que dispõe que o fato gerador, em caso de omissão de rendimentos, deve ser considerado dia 31 de dezembro, né? A partir daí, eu vou fazer a contagem de acordo com 154, né, conforme estou pontuado no recurso especial 973.733, Santa Catarina, e verifico lá no último parágrafo que, ainda que aplicássemos a regra dos 150, não haveria que se falar em decadência, tá? Até porque aqui, como o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2002, o contribuinte havia sido intimado em 14/11/2007, tá? Passo para a segunda alegação, e aí nessa parte, como eu falei para vocês, o contribuinte sai destrinchando um tanto de parágrafos do artigo 42 da 943096. E a primeira alegação que ele faz nesse sentido é de que essa presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 viola o artigo 43 do CTN, tá? E aí eu venho trazendo um apanhado aqui histórico, tal, para no final dispor que o CARF não é competente para julgar, para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. E aí concluo dizendo que essa sistemática de apuração, com base na presunção, é de todo aceito, tá? Em relação à segunda questão, da aplicação do artigo 42, parágrafo 3º. O artigo 42, parágrafo 3º, inciso 1, diz que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica. E aí eu constato aqui, no final desse item, que essa norma do 42, parágrafo 3º, inciso 1, não é aplicável à hipótese dos autos,
já que, como visto, os depósitos efetuados nas contas bancárias de titularidade do recorrente, de número X, Y, mantidas no Banco Real, são provenientes das contas de número 852.863.046412.672, mantidas no Banco Real em regime de cotitularidade por Henry Schiff Ferreira Petras e Alfredo Ferreira Petras. E aí, por essa razão, eu estou negando essa alegação, tá? Só a título de informação, ele dispõe aqui que essa pessoa, Henry Schiff Ferreira Petras, é a tia dele, e o esposo, né, faleceu, e aí todo o imbróglio aqui do caso é porque, segundo ele, a tia concedeu os recursos, né, começou a fazer o depósito na conta dele, para que ele viesse a administrar todas as finanças, tá? Então, um imbróglio em relação à questão fática, a matéria fática, é isso. Voltando aqui, segunda alegação, da não aplicação do artigo 42, parágrafo 5º. Questão do parágrafo 5º diz respeito à interposição de pessoa, né? Quando resta evidenciado que, ainda que a conta bancária ou conta de creditamento seja aberta em nome de X, se restar comprovado que quem mantinha ou movimentava a conta efetivamente era Y, então a autuação deve se dar em nome de Y, tá? E aí eu venho descrevendo toda essa situação, tal. A única questão aqui, fática e probante, que tem um pouco de força, que o recorrente passa uma procuração para a tia, né, para que ela possa movimentar e se utilizar de duas contas aqui mantidas no Banco Real, tá? E aí eu venho dizendo que, ainda que haja essa procuração não é suficiente para demonstrar cabalmente, de forma inequívoca, que quem movimentava as contas era, de fato, a tia, tá? E aí, junto jurisprudência, nesse sentido, aplico a súmula 32, que dispõe expressamente que a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Então, para mim, faltou essa questão do uso, tá? Essa movimentação efetiva, ainda que ele tenha repassado lá a procuração para a tia. A última alegação que ele faz é que há disponibilidade em espécie, tá? Em dezembro de 2001, e que essa disponibilidade em espécie deve ser considerada subsequentemente. E aí eu venho dizendo que a autuação diz respeito à omissão de rendimentos por depósito de origem não comprovada, e não por acréscimo patrimonial a descoberto. E ainda assim, os depósitos, nada que foram considerados aqui na autuação, nada tem que ver com aquele valor que ele diz que tinha disponibilidade em tal data, tá? Aí junto aqui jurisprudência, corroborando meu entendimento, e por final, entendo por negar provimento ao recurso. É basicamente isso. Ok, conselheiro Sávio, obrigado. Senhores, considerações? Senhor presidente. Também não, presidente, está bem completo aqui. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Varita? Acompanho, relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho, presidente. Acompanho. Eu também. Presidente, só a gente vai proclamar o voto, mas assim, se você me permitir, os demais permitir, como eu já estou no embalo, o outro processo é super tranquilo, muito mais tranquilo do que esse, tá?
Então, se vocês me permitirem, já como eu estou no embalo, se a gente puder dar uma antecipada, ele está no período da tarde, tá? Ok, me dá só um minutinho, porque o meu Word, graças ao seu arquivo, baixando lá da pasta T, ele travou. Ai, Senhor. Presidente, enquanto destrava aí o Word, tem uma notícia sobre o sorteio? Parece que ocorre hoje, mas ele vai ocorrer nos moldes normais sem sessão, né? Não, sem exceção, certo. Isso, mas deve ocorrer hoje à tarde. E aquela... enfim, depois eu vejo isso aí, porque eu tô dependendo desse sorteio para montar a pauta do próximo mês. Vamos ver aí o que vai sair para mim, para todos nós, né? Ai, ai. Agora eu tenho que descobrir aqui aonde que eu abro os documentos recentes aqui, eu não estou conseguindo localizar. No Word? Eu acho que é do Word, mas porque fechou o meu todo aqui. Tem uma aba lá em cima, arquivo, aí embaixo tem salvar como tal, e tem informações que tem recente, embaixo tem informações. Aí aparece os documentos abaixo. Agora ele recuperou aqui, porque quando voltou, ele falou, olha, tem coisa para recuperar, deseja? Sim. Só que ele não abriu, agora aparentemente ele recuperou. Esse processo foi qual o número da pauta, Sávio? 157. 157. Ok. 157, negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu salvar aqui, porque ele recuperou a versão mais atual, que era aqui onde eu tinha consignado aqui o voto da conselheira Débora no 156. Só salvar para não correr o risco dele sumir. Sabe, você gostaria então de adentrar em um outro processo seu, é isso? Isso, é o item 232 da pauta. Pode começar. Tem problema, senhores? Não, está faltando a Débora. A Débora saiu? Acho que ela caiu. Acabou de cair. Um minutinho. Está voltando. Ok, Débora? Nos ouvindo bem? Sim, caiu aqui. Tá atendendo ao pedido do Sávio, nós vamos para o processo número 132. 232, presidente. 232, mas esse é da tarde, Sávio? Isso, é da tarde.
Mas aí tem aquela questão de ser do mesmo dia, né, que você estava falando ontem. Sim, é porque eu não consigo antecipar, eu posso antecipar a sessão, né? Ele é o mesmo contribuinte, esse caso? Não, mas então a gente deixa para tarde. Vamos deixar para tarde, porque à tarde a gente pode ser que esteja um pouco mais folgado. Vamos lá no processo 150. 157 é meu, presidente. 158, não? 158, desculpa. Ok, 158, Douglas, contribuinte Valdemar Ortiz, processo final 2005-67. Douglas, por favor, fique à vontade. Tá. Eu peço desculpa que eu não marquei esse caso aqui, mas o relatório é mais rápido, tá? É também uma imposto de renda, a decisão recorrida julgou procedente em parte o lançamento, imposto de renda por depósito bancário sem origem, de origem não comprovada. A parte procedente do lançamento foi aqui, eu só cito a parte dispositiva aqui. Por essas razões, voto pela procedência parcial do lançamento para manter a exigência do imposto tal. Aí ele demonstra o que ele excluiu, tá? São cheques emitidos pelo próprio recorrente, pelo próprio autuado, tá? Aí, recurso voluntário, ele vem alegando aqui algumas coisas que não estavam na impugnação, por exemplo, preliminares, essa questão da apuração mensal do imposto, a questão da apuração mensal do imposto, a questão do cerceamento do direito de defesa. Aí, no mérito, utilização da conta pessoal para depósitos bancários originados da prestação de serviço da pessoa jurídica, da qual é sócio proprietário. Contas bancárias em conjunto é uma nova alegação, não tinha sido alegado em sede de impugnação. Inocorrência do fato gerador, erro na base de cálculo do tributo, porque teriam sido considerados valores de prolabore, e que não foram excluídos. É um argumento novo. Esse aqui eu acho que eu posso tirar como novo, não? Está na impugnação, tá? Eu estou tratando também. Aí, juros moratórios também é argumento novo. Apesar dele não... Assim, eu não ia conhecer essas questões, esses argumentos novos. Aí eu vou deixar para a gente debater um pouquinho. Porque, por exemplo, ele alega a questão da cotitularidade agora, mas ele tem uma declaração nos autos que ele assume a responsabilidade. Então, abaixo da súmula aqui eu coloco: eu, Valdemar Ortiz, portador do CPF tal, declaro que as movimentações financeiras das contas correntes abaixo relacionadas, anos base 2000 e 2001, são de minha inteira responsabilidade e não há nenhum depósito feito pelos cotitulares. Assim, se fosse caso de conhecer esse argumento, acho que com relação à cotitularidade, essa declaração supriria aí essa questão. É só um ponto que eu coloco antes. Aí, com relação à questão das preliminares, aí eu falo que não teve... nego provimento às preliminares, não rejeito as preliminares, porque entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, está tudo de acordo com a legislação, tá? Com relação à utilização da conta pessoal para depósitos bancários originados da prestação de serviços da qual é sócio proprietário, eu transcrevo o trecho da decisão, aí ele fala, né, começa com o artigo 42, falando da omissão de rendimentos.
Aí, o ônus da prova recai sobre o responsável pela conta bancária. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento em que caberia à autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios, ou com base na variação patrimonial, ocorrência do fato gerador, que seria a súmula CARF, tem súmula CARF nesse sentido. A única forma prevista na lei para que seja afastada a presunção de rendimentos omitidos é a comprovação individualizada da origem dos depósitos. As determinações que inviabilizam um depósito são necessariamente sua data e seu valor, logo é impossível uma comprovação individualizada se não for pela coincidência da data e valor entre o crédito e a sua alegada origem, especialmente quando se considera que uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de outras, formais ou informais, lícitas ou não. Também ele fala sobre uns recebimentos que estariam, seriam de um empréstimo contratado com uma factoring, que seriam parte do depósito, mas ele não comprova que recebeu da factoring, pagou. Ele tem uns documentos juntados aos autos, aí eu pus aqui na observação, os documentos juntados da JP Fomento, folhas 699 e 761, além de não serem condizentes em data e valor dos depósitos questionados, não cumpre a exigência legal de um documento firmado entre partes, ou seja, deveriam ter sido assinados pela JP, através do seu representante, mas consta só a assinatura do recorrente. Então, também com relação a essa alegação, não há nada o que prover. Aí, com relação de que a tributação sobre prolabore, eu dou razão em parte para excluir 11.400 que ele conseguiu comprovar nos autos, referente ao ano 2000. Aí eu fiz uma planilhinha aqui rápida, breve. Então ela fala do ano, o item que aqui se refere a autuação, banco em que foi depositado, a data e o valor. Aí e a folha onde está. Então essa seria uma origem de prolabore. Então, e as demais questões eu acompanho ali. E eu falo um pouquinho do 43 e a questão de falta de comprovação. Aí eu conheço parcialmente do recurso e dou parcial um provimento apenas para determinar a exclusão desse valor aí da base, tendo em vista a taxa de pagamento de prolabore devidamente comprovado. Ok, Douglas. Alguém identificou no processo a declaração do contribuinte? Está aqui. Qual é a fonte pagadora do prolabore, Douglas? Agora eu não tenho certeza se são duas clínicas, uma é Ortiz e uma é a clínica dele, do nome dele, e a outra, deixa eu só... Será que é a Clínica Paulista de Urologia, é isso? Foi em 2001 esse lançamento? Isso. Exercício 2001 no calendário 2000. Isso. Qual é o valor desse prolabore que você está excluindo? Calma aí, não, é exercício 2002 no calendário 2001, esse daí. Deixa eu ver se eu acho, então, que eu achei a declaração de 2001. Identificou quais são essas empresas que pagaram esse prolabore? Só um minuto, presidente. Presidente, na folha 2 do relatório do Douglas, tem uma distribuição de lucros, são duas empresas, Centro Paulista de Urologia e Clínica Professor Valdemar Ortiz. Isso é distribuição de lucros ou prolabore que o Douglas está tirando? Ele aqui diz que é distribuição de lucros. Desculpa, eu falei distribuição de lucro, prolabore
Na verdade, então, não é Prolabore, é lucros. Lucro, desculpa. E você tem ideia desse valor, quanto é? 11.400. Ok. É que no período tem lucros e dividendos recebidos declarado como isento não tributável. Se fosse Prolabore, eu votaria contra o acolhimento, porque ele só declarou 2.000 para cada uma dessas empresas, mas sendo Prolabore, rendimento tributável. Nesse caso, o rendimento do dividendo recebido comporta esse acolhimento parcial que você está dando. Senhores, alguma consideração a mais? Só para esclarecer, é da clínica professor Valdemar Ortiz, tá? Okay. Então, você daria provimento parcial? Só para excluir da base esse valor. Qual é o valor? 11.000? R$11.400. Então, seria para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$11.400 referente a rendimentos decorrentes de distribuição de lucros devidamente comprovados, é isso? Senhores, como vota Daniel? Eu acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu acompanho a decisão do nosso ilustre relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, eu também. Então fica assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou litígio administrativo. Na parte conhecida por unanimidade de votos, dá provimento parcial para... Parcial, vou botar aqui, é o recurso... Para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de 11.400 referente a rendimentos recorrentes de distribuição de lucros devidamente comprovado. Distribuição comprovada. Só uma sugestão, eu acho que valeria a pena manter no voto aquela questão das folhas lá que ele se declara responsável por todas as contas. Da solidariedade, da corresponsabilidade. Sim, eu acho que é pertinente. Isso é muito pertinente manter isso aí, porque Douglas marcou de vermelho, como se fosse tirar. Não, assim, tem que manter, porque é isso que afasta o próprio argumento dele. Exatamente. Quando Sim. você... A súmula CAF que diz que sobre quando rendimento de terceiro devidamente comprovado cobra de terceiro, nesse caso, tem que cobrar dele porque ele disse que era o proprietário. No caso, se ele fosse o terceiro, ele mesmo ia falar, sou eu, aí não vamos tributar quem? O dono da conta? Não, o cara que está dizendo que é o responsável. Nesse caso, em particular, ele é tributado porque ele é cotitular e ele é tributado por tudo porque diz que apresenta, que movimenta exclusivamente a cota. Senhores, Fazenda Nacional, esse outro, Douglas, é rápido? Rápido, bem rápido. Então vamos fazer esse outro do Douglas para a gente parar em seguida, ok, senhores? Que já são 12h47. Vamos lá, Douglas. Tá. Esse daqui tem até uma certa relação com o outro, quanto a esse ponto aí da cotitularidade. É um caso em que eu tinha feito, também não tinha sido objeto de impugnação. Eu, na minuta que eu tinha feito, eu tinha considerado, e depois na discussão, eu decidi falar que não tinha sido instaurado o litígio. Aí, no tópico final, apesar de eu falar tudo isso, no tópico final ali, eu já vou falando aqui, no tópico final fica assim: sendo assim, dou provimento ao recurso para incluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes às contas conjuntas, em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. Então, assim, apesar de eu falar que não teria essa... não seria acolhida, né, não seria conhecida esse ponto
do recurso. Eu acabei concluindo assim, que era, acho que na minuta que estava eu esqueci de tirar. Então eu estou acolhendo os embargos, foram embargos propostos pela unidade preparadora, e eu estou acolhendo para excluir essa conclusão, para que fique uma outra conclusão aqui, que no final fala assim: quanto à alegação de ausência de intimação do cotitular, o presente recurso não deve ser conhecido, pois sobre esse assunto não se instaurou litígio com a devida alegação deste ponto, conjuntamente com a impugnação. Então, eu estou conhecendo os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes. Mas o que estaria contraditório era o corpo do voto ou esse trecho final? Porque a gente precisa ver o que saiu na ata, né? Não, se na ata decidiu dar provimento para tirar, aí o que tem que corrigir é o voto. Na ata na ata não saiu para negar provimento, só. Conhece parte. Qual foi a mácula apontada no embargo, Douglas? Então, essa parte em que eu concluo com relação a essa questão do não conhecimento. Da intimação. Então, por exemplo, eu transcrevi o trecho aqui, eu cito a súmula 29, depois lá no final eu falo da legislação da impugnação e tal, aí eu coloco aqui no finzinho. Em outros termos, a prova deve ser jantada até impugnação. Entendi. Então, olha só, o que aconteceu foi o seguinte: se você caminhou no teu voto na época dizendo que não conheceria, mas deixou um parágrafo lá falando, sendo assim, dou provimento para excluir. Isso. É isso? Isso. Então, na verdade, você está corrigindo para excluir. Qual foi o dispositivo analítico nosso nesse embargo? Acorda os membros do colegiado para quê? Era só para... Para negar provimento. Está aqui a folha... Ok. 633. Não, 633 já são os embargos, mas a gente pode ir para a decisão mesmo. A gente julgou de um jeito e ficou um parágrafo perdido aqui no meio, e todo o restante da tua alegação estava pertinente com essa conclusão do dispositivo analítico. Sim. Senhores, considerações, ressaltando que a gente não está julgando a conclusão em si, né, mas só essa contradição que dentro do voto do conselheiro, um voto que concluiu por negar provimento, o conselheiro havia não conhecido a matéria por conta de ser matéria nova, e nesse sentido deixou ainda um parágrafo em que pontuava a necessidade de excluir, certamente, e ocorre com a gente de vez em quando a gente aproveita textos, né, de processos anteriores que a gente trabalhou com o mesmo tema, acaba ficando um pedacinho ali, e aí esse pedacinho acabou se mostrando incompatível com o próprio corpo do voto e ainda com o dispositivo analítico da decisão, que foi pela negativa de provimento. Se a gente tivesse deliberado pela exclusão, o provimento teria sido pelo menos parcial. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, presidente. Ok, então esse é o processo número 159. Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Também acompanho, Rodrigo, Guarita? Também acompanho, relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Rodrigo, você está com o processo com o acórdão na mão? É o 2201005371? Eu estava. Acabei de fechar. Mas eu abro rapidinho aqui, presidente. Por favor. É o acórdão 2201005371. De quando? De 7 de agosto de 2019.
Senhores, então ficaria assim: acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005371, de 7 de agosto de 2019, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, excluindo o parágrafo inserido no documento por equívoco, já que incompatível com a construção do voto e com a decisão do colegiado expressa no dispositivo analítico. Tudo bem, senhores? Sim. Sim. Ok, então o próximo processo seria o processo de número 160 do conselheiro Rodrigo, e a seguir ainda 3 processos da conselheira Débora e um do Marcelo. A gente vai deixar então para tarde para a gente poder sair agora para almoçar, ok, senhores? Combinado. Então, vou interromper a gravação nesse momento para que a gente retorne às 14 horas para dar sequência aqui no nosso trabalho